Tá bom. Queridos, boa tarde, boa noite. É uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. E nós terminamos na semana passada esta série sobre não mergulharmos em um desastre. E eu vou tomar a partir da última parte desta série para nós entrarmos no que possivelmente vai ser uma outra série. Nós vimos a respeito de o que a palavra nos ensina sobre quando somos ofendidos, machucados, feridos pelo erro de um irmão, de uma irmã. Os jovens estão saindo, me desculpem não ter feito menção especial a isto. Jovens, as crianças estão saindo. Muito bem. Então nós vimos lá na palavra do Senhor, imagino que alguns até se lembrem, porque nós insistimos nesse ensino ao longo da semana, que a primeira coisa que temos que pedir ao Senhor graça para termos sabedoria de fazer, é identificar quem é o nosso real inimigo. Porque a palavra de Deus é tão clara, nos dizendo que os nossos inimigos não se constituem nas pessoas. A palavra nos diz que nossos inimigos não são carne e sangue, não são seres humanos. E Ele nos ensina com tanta clareza, e passamos um bom tempo sobre isso, mostrando que, na realidade, o inimigo, Satanás, com seus ardis, ele usa pessoas. E me encantou muito a lembrança disto que muitos de nós temos experimentado, que quando você tira os olhos da pessoa que lhe ofendeu, e você entende, não, ela foi usada pelo inimigo, perdeu a paciência, disse coisas erradas, me machucou, etc. Mas não foi ela, foi o inimigo. Algo acontece divino no nosso coração e nós começamos a ver a pessoa com compaixão. É uma coisa muito linda, muito maravilhosa, e os irmãos aprenderam a respeito disso. Guardem, levem, peçam ao Senhor graça, peçamos ao Senhor a graça para aplicarmos os ensinos da palavra na nossa vida. A segunda coisa é que muitas vezes o agravo, a ferida, seja o que for, eles resultam em situação que demandam a intermediação de alguma forma de autoridade, não é? E a palavra de Deus em Romanos 13 nos dá um verdadeiro tratado sobre a necessidade que nós temos de viver dando honra às autoridades constituídas como elementos que Deus tem, seres humanos que estão aí para nos servir. Nem sempre as autoridades acertam. Este é um problema. Mas o segundo princípio é este: se você procurar o rei com R minúscula e não resolver, confie no rei. O Senhor é um Deus de justiça, Ele sempre faz justiça. E na realidade, em última análise, a justiça que os homens são instrumentos para fazer, muitas vezes, na realidade, ela é promovida, ela é engendrada e executada pelo nosso Deus, que nos ensina que o coração dos homens, o coração do rei, está em suas mãos e ele o move conforme o seu bem-querer. Então, assim, nós temos a impressão que tantas coisas poderão melhorar nas nossas vidas, na nossa caminhada com o Senhor, à medida que as inimizades vão caindo por terra, porque nós percebemos que não são as pessoas, mas são os inimigos, e nós tomemos uma posição de oração contra o inimigo, tomando uma posição clamando pelo poder do sangue de Jesus. Estamos lidando com um inimigo muito mais potente, muito mais forte do que nós, mas que não é nada comparado ao poder de Deus quando clamamos contra Ele. Amém, queridos? Será que todos aprendemos bem sobre isso? Eu espero que sim. O terceiro ponto é, uma vez sarado, uma vez tendo as suas feridas atendidas, o Senhor nos ensina algo muito lindo, que é que nós devemos nos dedicar a ajudar o ferido, ajudar aquele que está empobrecido, aquele que está em necessidade. Frequentemente, isso tem sido minha experiência, eu sei de mais outras pessoas, ao sairmos de uma certa forma de provação, com grande frequência, o Senhor nos coloca no caminho uma pessoa passando pelo problema que acabamos de ter resolvido na nossa vida. Às vezes não foi resolvido. Por exemplo, você passou pela morte de um ente querido. Situação tão difícil, tá?
grandes tristezas na vida, não é verdade? E o Senhor te consola, e o Senhor fala ao teu coração através de 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, dizendo que Ele é o Deus de toda consolação, que pode nos consolar em toda sorte de tribulação, para que nós consolemos a outros que estão passando por estas situações. E o Senhor frequentemente executa isso nas vidas dos seus servos. Nos dá a oportunidade de transmitirmos o fato de que Ele é o Deus que consola. Na situação familiar difícil, na situação de morte, na situação de carência financeira, mas o servo do Senhor sempre tenha em mente que nós somos instrumentos do Senhor para curar as feridas daqueles que estão sofrendo. Isto é muito importante que nós tenhamos em vista. O servo do Senhor, a serva do Senhor, ele experimenta a real alegria da vida cristã quando ele executa aquilo que o Senhor nos ensina que devemos fazer. Quando nós pensamos num ser humano em necessidade, nós pensamos em pessoas que tenham necessidades materiais, necessidades emocionais e necessidades espirituais, não é verdade? Então depende das circunstâncias, o Senhor vai colocar na nossa vida pessoas e nós temos que estar preparados para servir aquele que está empobrecido, em sofrimento por uma necessidade. E esta é a pequena ponte que eu queria construir entre o que nós vimos anteriormente e esse assunto que eu quero trazer hoje para os irmãos. Antes de seguir adiante, eu preciso falar sobre um mal entendido que nós temos que evitar. Eu disse sobre ajudar o pobre, o necessitado, a pessoa que está em necessidades psicológicas, em necessidades emocionais, em necessidade espiritual. Pois bem, somente o sacrifício de Jesus é a base para a nossa salvação. Você não vai encontrar em nenhum texto da palavra de Deus qualquer sugestão de que por ser bondoso com o pobre, por compartilhar o seu tempo com o aflito, por de alguma forma minorar a dor daquele que está em sofrimento. Você não vai encontrar em nenhum momento que isso é uma forma de remissão de pecados seus. Esse privilégio que o Senhor nos dá, é uma bênção que o Senhor nos dá. Aliás, eu não trouxe a minha Bíblia para o púlpito, eu pediria que algum dos irmãos lesse, alguém que tem uma voz muito potente, e que lesse para nós o livro de Tito, capítulo 3, versículo 3 a 8. Quem será que vai ler para nós? Já levanta, é tão forte que já não vai nem se controlar e levantar a mão já. Vai dizer, eu vou ler. Ninguém vai ler. Estão buscando. Está lá na palavra, pode dizer que vai ler que você vai encontrar. Olha lá, pastor Ronás. Tito 3, de 3 a 8. Segue. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muito bom. Quantos de vocês estão se enxergando nesse texto? Eu vou repetir para você. Nós estávamos perdidos, entregue às coisas do mundo, de Satanás, buscando os prazeres, as coisas destrutivas desse mundo, e um dia o Senhor nos encontrou. E o Senhor nos chamou ao arrependimento e a crer que só Jesus pode salvar. E nós viemos ao Senhor e Ele nos deu do Espírito dEle. Quantos experimentaram isso nas suas vidas? As mãos que estão abaixadas, eu vou imaginar que são pessoas que nunca receberam a Jesus. O pastor te pede esse favor, preciso conhecer o rebanho.
Quantos experimentaram esse chamado novo nascimento em Cristo em suas vidas? Levantem bem alto a sua mão. Que bom, que bom. Então essa palavra que nós vamos trazer hoje é uma palavra para você. Não é uma palavra que vai ensinar o caminho da salvação, ainda que nós já contamos o caminho da salvação. Quando nós estávamos perdidos, nós olhamos para o Senhor, clamamos ao Senhor, e a palavra de Deus diz que todo aquele que clamar ou invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então aí depois ele diz, quando isso aconteceu, então ele nos chamou para uma nova vida, onde aquilo que fazemos evidenciam a nossa salvação. Vocês entenderam a diferença? Algumas pessoas pensam assim, eu tenho que cuidar bastante dos pobres, do necessitado. Isso é muito bom que façam isso, mas isso não tem nenhum valor para salvar a pessoa. Não tem a possibilidade de alguém ser salvo por tentar fazer o bem. Aliás, o que o Senhor nos ensina é que nós nem somos capazes de fazer verdadeiramente o bem. As motivações são erradas, os pensamentos, coisas que só Deus conhece. E como Ele conhece, Ele nos ensina que o verdadeiro bem, ele é executado através de Jesus em nós, a nossa esperança da glória. Mas vejam que interessante, se é verdade que as obras, o fazer coisas, o cuidar dos pobres, estou usando essa expressão, não seja a base para a nossa salvação, a forma como nós usamos aquilo que nós temos, as nossas posses, o nosso tempo, está relacionada à nossa salvação. O pobre, entre outras coisas, além de cuidar dos pobres, entre outras coisas que o Senhor nos manda fazer, coisas boas obras, elas evidenciam a salvação. Elas dão mostras de que a pessoa está viva. A fé viva, ela produz obras. São textos tão largos, tão preciosos, que nós não vamos poder lê-los hoje à noite. Talvez ao longo da série nós vamos desenvolvê-los melhor, mais profundamente. Mas é uma coisa maravilhosa nós vermos que aquele que vivia centralizado em si mesmo, aquele que vivia caminhando como quem olha para o próprio umbigo, não vê necessidade de ninguém ao redor, está completamente frio, seco, com relação à necessidade de outros. Começamos agora a dar frutos, nos interessar por causas alheias. Nós contamos algum tempo atrás aqui a história desse menino no Canadá, que começou, coisa incrível, um menino de 8 anos de idade, alguma coisa assim, ele começou a se interessar em cavar poços na África. Uma coisa maravilhosa. Quantos lembram dessa história? Nós passamos, como foi tão inspirativo aquilo. Ver como o Senhor leva pessoas. E o outro, quem Deus move o seu coração para levar uma refeição quente para os indocumentados no Home Depot, que vão para ideias, pessoas que vivem entre nós, trouxeram essas ideias como puro fruto de uma fé viva. Aliás, Tiago, ele nos ensina na sua carta, que se a tua fé é só um assentimento mental às coisas da religião, esta fé está morta. Ela só diz, eu creio. A palavra nos ensina que até os demônios creem. Você faz muito bem de crer, porque até os demônios creem e estremecem. Muitos dizem que crer, não estremecem de temor. Até os demônios creem e estremecem, mas a fé viva, real, ela entra na nossa vida, criada por Deus, e ela muda as nossas motivações, dá uma coceira de se envolver. Nós criamos uma visão que, não criamos, Deus cria em nós uma visão de que isto não está certo. E não está certo, então eu vou protestar contra esta instituição, ou contra isso. Não está certo, eu tenho que fazer isto certo. E arregaçamos as mangas e vamos fazer aquilo que é importante. Amados, importar-se com o pobre é uma consequência natural e uma evidência da presença de Cristo nos nossos corações. Se não há sinal de preocupação com o pobre necessitado nas nossas vidas, nós precisamos questionar se verdadeiramente os nossos corações receberam ao Senhor Jesus. O Novo Testamento é um compêndio de
tratar dos pobres e necessitados, mais apropriadamente a vida de Jesus. Mas nós vivemos tempos em que esta visão tem sido como que toldada pela filosofia econômica na qual nós vivemos. Nós vivemos num país que é assim o berço do capitalismo, que equivale a dizer cada um por si, busque aquilo que você necessita e não perca tempo olhando para o lado. E isto é totalmente oposto ao ensinamento do Senhor. Eu imagino que vocês vão se identificar comigo. Não foram muitas vezes, mas o coração acelerou bastante, bateu forte. Eu estou dirigindo tranquilamente, vou mudar de pista, olho antes, em geral olho no espelho, olho para outro espelho, e eu vou entrar na outra pista. O cara sai fazendo sinal feio e prestando homenagem à minha mãe, não é? E gritando e tudo. Mas dá um medo, o que aconteceu? Eu não vi esse camarada chegar. Já passaram por isso, não? Por que acontece isso? Porque o tal carro estava no ponto cego. Vocês usam essa expressão também? É uma expressão que comunica bem? Entre um ponto e outro do seu carro, o espelho não mostra o que está lá. Os espelhos. E muitos acidentes ocorrem em função disso. Alguns carros têm agora sido equipados com um avisinho. Ele não deixa você passar sem avisar antes. Que bom, é um progresso isso. Mas eu queria transferir esse conceito para alguns pontos cegos na nossa existência. Ponto cego, todos nós os temos. É mais fácil que a tua esposa, o teu marido, o teu filho, tua filha, ou pessoa que anda com você, é mais fácil que eles identifiquem do que você próprio. Aliás, as pessoas em geral não gostam muito quando lhes são apontados alguns pontos cegos, não é? Se debatem, não gostam, mas eu não estou falando para te criticar. Você só me critica. Não é isso, é que você quando fala cospe, procura se conter um pouquinho, alguma coisa assim. Não é agradável. Algumas pessoas, é o caso do irmão do desodorante, que uma vez eu contei, né, quando a gente era menino, ia jogar futebol, e tomávamos banho depois, para ir para a mocidade, mas era uma fedentina dentro do carro, meus irmãos, e aquilo estava ruim, estava ficando pior, porque os meninos começam a pôr apelidos, nada gloriosos na pessoa, não é? Então, uma vez eu falei, meu Deus, o senhor está escolhendo para essa missão tão dura, né? E eu fui falar para ele, rapaz, quase falei o nome dele, mas você não está legal assim, você precisa... Você usa desodorante? Não preciso. Eu falei, precisa. Aliás, tem uma situação até com base genética, onde a pessoa não sente seus próprios odores, seus próprios cheiros. Então foi um pedido uma exortação revestida de pedido de desculpas e ensinamento de fisiologia humana, para que ele se convencesse que ele precisava de desodorante. E tudo mudou, mas não é fácil, a pessoa não aceita, a pessoa se sente ofendida, não é assim mesmo? A pessoa falar, a primeira vez que minha esposa falou que eu roncava, eu falei, como? Eu ronco? Eu sou um... Coisas do tipo assim, mas nós não vemos alguns hábitos. Olha, você tem tido o hábito de desligar o telefone muito. Tá bom, pá, desliga o telefone. Não, dá um tempo, seja gentil. E as coisas se multiplicam, não é? E nós temos algumas coisas em termos de ponto cego que... como dizer isso sem ofender ninguém? Mas tem umas coisas sociais. Parece que nós, participantes de uma mesma cultura, nós como que nos desculpamos uns aos outros mutuamente por certas coisas, né? Então o brasileiro, todos sabem que é um indivíduo extremamente pontual e que sempre fala a verdade em todas as situações e que nunca pensa em levar vantagem nas coisas. É uma qualidade do nosso povo, não é verdade? É assim mesmo que se passa. É um problema, porque nós, no íntimo, nós como que fazemos um gracejo até disso, não é? Eu não estou aqui procurando curar doenças nacionais, mas seria uma missão muito inglória. Mas nós vivemos num ambiente onde predomina um certo tipo de comportamento ruim, e aquilo penetra em nós e aquilo vira um ponto cego nas nossas vidas.
Nós não tratamos com esses problemas. Isto é bíblico também. Vejam só, lá na carta de Tito 2, 1:12, o apóstolo Paulo está exortando a Tito. Ele saiu da ilha de Creta, Paulo, deixou lá, parece que 8 a 12 igrejas ao longo da costa, que é uma ilha montanhosa, só tem igrejas ali junto à praia, daquela pequena, não é pequena, grande ilha. E Tito agora ia ser o bispo, o pastor, supervisor dessas igrejas. E ele escreve sobre os cretenses, que nascem em Creta, chama cretense. Ele diz assim: cretenses, Tito, eles são sempre mentirosos, briguentos, glutões e preguiçosos. Eu falei, uau, que apóstolo legal esse, não é? Falando mal do povo. E ele diz assim: e esse testemunho, Tito, é verdadeiro. É assim, Tito, como que para protegê-lo. E ele dá esse conselho: repreenda-os severamente em amor, para que eles sejam sadios na fé. Era uma missão de Tito lidar com pessoas que tinham essa situação, a brabeza na flor da pele, vagabundo, comia que não deixava resto para ninguém, e mentiroso, não fui eu que comi. São traços, são pontos cegos na vida das pessoas. Nesse país, como Dave Platt, no seu livro magistral, se você ainda não leu o livro chamado Radical, ele aponta com grande felicidade um dos grandes pontos cegos da sociedade americana. Há 150 anos, talvez menos atrás, esse país estava devastado pela presença de escravos, escravidão. Vários países tinham este mesmo problema. Situação de grande crueldade, não é? Onde esses navios aportavam junto a países pobres na África, e traidores internos entregavam seus próprios familiares para que fossem vendidos como animais. E pior do que isso, houve uma anuência, uma aceitação por parte das sociedades mais civilizadas. Então você fica olhando para trás, há 150 anos atrás, bem aqui no sul, onde nós vivemos, nos Estados Unidos, pessoas que iam à igreja, é um tempo aproximadamente em que muitos missionários foram enviados por todo o mundo. Como coadunar o pensamento de que servos e servas de Deus, que conheciam a palavra do Senhor, que davam profissão da sua fé em Cristo, viviam esperando a voz do Senhor, pudessem comprar pessoas como se fosse um objeto e maltratá-las, não lhes dar um direito sequer de terem um tratamento mais humano. Vocês percebem que coisa dura? É uma contradição ou não? Tremenda contradição, quando o Senhor nos fala sobre a sua palavra, sobre amarmos uns aos outros, isto há cerca de 150 anos atrás. Mas vejam só que situação. Tem os slides? Gabinha, passa para mim, tem alguns poucos slides que eu queria mostrar. Vejam só, no ano de 2011, mês de setembro de 2011, o mundo atingiu uma população de 7 bilhões de pessoas. Não sei por onde está hoje em dia, não tive tempo de atualizar o slide, não é? Então está aqui, ficou meio ruim, meio cortado, mas a grande, imensa maioria desse povo, mais de 60% da população do mundo vive na Ásia, e 13% na África, nas Américas 8%, e assim por diante. Passa o próximo, por favor. De 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, bom, aqui é interessante esse slide, é um apartamento de luxo, num dos bairros, quase certeza que é de São Paulo. Você pode, no Morumbi, você pode ver o bom gosto arquitetônico, né? O arquiteto bolou uma maneira de torcer a composição dessa construção, de forma que nunca faltasse sol na piscina particular de cada terraça, não é? E do lado daqui do muro, uma favela. Então essa discrepância é muito mais séria do que isso, na realidade. É muito mais séria. Na realidade, cerca de 1 bilhão, e são dados que não são inventados, tem uma boa fonte.
1 bilhão de pessoas vivem no que se chama pobreza extrema. Ou seja, lutam para viver com menos de $1 por dia. $1 é $1. Todos nós temos uma ideia do poder aquisitivo de $1. 2 bilhões de pessoas vivem em uma situação de pobreza em que elas dependem de $2 por dia para viver. Isso está quase metade da população do mundo. Eu creio que dois outros slides mostram para a gente alguma coisa sobre isso. É um chamado pie chart, né? Que você vê que o que se passa é que pessoas no mundo que ganham aproximadamente $50 mil e mais do que isso, é 1%, é o lado azul, essa agulhinha azul. E a grande maioria, 99%, cai abaixo disso. O próximo slide, isso é feito em 2012, nos mostra então que pessoas que ganham até $10 mil por ano, que têm água, teto, roupa, comida, transporte, perfazem assim uma grande parte do povo, cerca de 15% das populações mundiais. Ontem eu estava comentando por alto isso com a Débora, à medida que estava esculpindo a mensagem, ela falou uma coisa muito certa, né? Longe dos olhos, longe do coração. Nós não vemos essas coisas, nós estamos como que protegidos, nossos olhos não vão buscar. Eu gosto de ver programa bonito, gosto de ver, tem uns programas de viagem, e eu até falei para Deus, a gente assiste bastante esses programas, você não precisa nem viajar. Então é bem mais barato você ver na televisão, né? Você conversa de marido enrolando a mulher que quer viajar. Mas nós vemos lugares bonitos, e volta e meia existem alguns noticiários um pouco mais crus, mas que vão direto nos fatos, e começa a ver o povo destruindo a natureza, etc. e tal. Nós simplesmente mudamos, como se o mudar o canal fizesse com que essas coisas não existissem. 26 mil crianças. Hoje, à meia-noite, se completará aproximadamente o número de 26 mil crianças que morreram por desnutrição ou por um outro tipo de doença completamente prevenível? Não preventiva, uma doença que se pode prevenir, né? Verminose, desidratação, coisas simples de tratar, coisas baratas de tratar. E o povo sofre e morre. 26 mil crianças. Atrás do espelho lá, depois vão ver que bonitinho que ele está o meu Zezinho, meu netinho, já sabe até falar vovô. Então, imagine uma situação, são 26 mil crianças queridas por alguém. Dor, o mundo está em dor. E este é um fato que nós não podemos simplesmente ignorar. Um servo, uma serva do Senhor não podem ignorar, eles não ignorarão. Essa é a esperança que nós temos, que quando recebemos o Senhor, Ele nos dá um novo espírito, nos dá um novo coração, Ele nos dá o desejo de obedecermos a sua vontade. Essas coisas não permanecem como estava anteriormente na nossa linha de prioridades. Não acontece assim. Eu tenho a impressão que o próximo é uma das experiências que nós tivemos. Paulinho e a Nilda estavam conosco. Paulinho está sozinho, que a Nilda está com a mamãe ainda, não é? Mas eu achei tão interessante. Nós fomos até Honduras, sondar a possibilidade de visitar e sustentar um orfanato. As coisas, eu conto detalhes do outcome para quem queira depois. Mas vocês percebem uma secreta biópsia desse mundo. Esse mundo sobre o qual eu estou falando, você tem uma ideia olhando esse vídeo. Talvez alguém pudesse apagar. Marcelo, apaga para nós a luz ali. E é o primeiro filminho. Tem o som? Som maravilhoso. Vale a pena até voltar, querida. Vale a pena. Isso, com som, né? Olha o Paulinho lá.
Essa casa foi doada para uma entidade italiana. Ah, mas vai ser tão triste sem som. Não vai ter, Lloyd? Hã? Não, ok, tudo bem. Então é dentro da casa, armário. Vejam as paredes úmidas, descascando, não é? Mas olhando as instalações, cheio de fungo na parede. A Nilde diante do fogão, da panela de comida, que era feijão, com a Jane. A água, olha a fonte da água aqui, limpinha. As escadas que levam para o refeitório. Criancinha ali, por si só. Isso é importante. A cidade tem um mercado com tão pouco dinheiro. Olha um saco de milho que o Joel está carregando nas costas. E eu uma Coca-Cola. Vejam só, tenho que comprar. Olha o tamanho da cenoura. Alguém já viu uma cenoura maior? Não. Tenho que comprar alguns remédios fundamentais, vitamina, polivitaminas, antibióticos, algumas coisas, brinquedinho. Aquela ganhou uma bonequinha. Creio que a mensagem basicamente é o seguinte: pessoas no mundo estão vivendo com $1 por dia, $2 por dia. Isso é o que nós gastamos de batatinha no McDonald's. Quem está de dieta nem precisa gastar esse dinheiro, mas faz uma diferença tremenda. E o Senhor nos tem colocado na posição de saber dessas coisas. Ele nos tem dado do seu Espírito para que nós não permitamos que o materialismo, o individualismo, se torne um ponto cego nas nossas vidas. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Deus nos tem provido dos meios, mudança interior. A igreja toda levantou a mão, conhece a Jesus como Salvador. Nós sabemos que isto não é receita de salvação, mas nós sabemos que isso é evidência da salvação do Senhor. Deixa eu ler para vocês um texto na palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16. É bem conhecido e Jesus diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. A palavra Lázaro, o nome Lázaro quer dizer o Senhor é a minha ajuda, que ali estava coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Jesus está falando com judeus. Quando ele fala sobre pai Abraão, quando fala sobre seio de Abraão, é uma referência ao lugar eterno de descanso do povo de Deus. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades,
já é um lugar de tormento, onde ele estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, essa é a situação que você está vendo. Ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre nós e vós, entre vocês e nós, existe um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra do Senhor, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: Se não ouvem a palavra do Senhor, Moisés e os profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta passagem, ela é considerada como a janela mais ampla que nós podemos olhar através dela nesta vida e ver o que vai acontecer na vida futura. Não existe outro trecho da palavra quando nós falamos sobre salvação, perdição, céu, inferno, ou Hades, ou Guiena, lugar dos mortos, lugar de alegria, antecipando a salvação eterna, que é o paraíso, lugar de tristeza, antecipando a perdição eterna no inferno, que é o Hades, onde o rico aqui se encontra. Nós não temos nenhuma outra passagem que nos permita ver melhor. Um trecho aqui, um trecho ali, um trecho de Paulo, um pequeno trecho ali, e nós temos aquilo que é base para a nossa fé. Mas esse trecho, ele é, como eu disse, a janela mais ampla, mais aberta. E o que nós vemos aqui? Primeiramente, para desfazer qualquer tipo de equívoco, a palavra de Deus jamais nos dá a entender que riqueza por si mesmo é algo pernicioso. Mas ela nos ensina que riqueza, ela induz pessoas a terem um comportamento pernicioso, e você, a quem foi dado riquezas, precisa guardar o seu coração. O Senhor diz: se os teus tesouros aumentam, não ponhais nele o seu coração. Porque o que se passou com esse homem é o que ele não era, eu não creio, pior do que você, era mais perverso. Não, ele simplesmente foi se deixando isolar, se acostumar aos seus esforços e tornar uma pessoa completamente indiferente a um homem na sua porta. Ele foi condenado porque ele não teve fé em Cristo, ele não teve fé no Salvador, fé na salvação do Senhor. Mas veja o tipo de fruto que aquele que tem bens nessa terra, que tipo de fruto que ele produz quando ele não tem fé no Senhor. Ele só pensa em si mesmo. Embora vivesse em luxo todos os dias, uma completa indiferença àquilo que nós vemos que ele tinha ao seu redor. Esse homem não poderia ter sido descrito numa situação pior, um ser humano como foi descrito Lázaro. Acabado pela doença, acabado pela fome, pela pobreza, cheio de feridas pelo corpo, e a cachorrada ainda lambendo ele lá como que querendo comê-lo vivo, né, se tivesse a oportunidade. Horrível. Imagina o odor, imagina as moscas, imagina, o que você imaginar, provavelmente ainda vai ficar muito aquém da tristeza, daquela realidade. É um homem, é uma pessoa por quem Jesus morreu, uma pessoa estimada pelo Senhor. O Senhor nos ensina em Lucas capítulo 12, quando Ele fala sobre nos prepararmos para o encontro com o Senhor, Ele nos deixa tão claro: aquele a quem muito é dado, muito será requerido. Tem uma história a esse respeito. Depois, será que vai ter som, o vídeo de Cuba?
Talvez sim. Se não tiver também, a gente vê só a imagem. Graças a Deus pelos olhos. Não, pode cortar, Lidiane. Apareceu som no outro também? Se tiver, eu vou passar o outro de novo, que está muito lindo. Ok, nós já vamos ver. Nesse dilema de como lidar com aquilo que o Senhor nos tem dado, existe algo muito precioso que o pastor David Platt menciona no seu livro, que eu não conhecia, que é um exemplo, um testemunho de um irmão chamado John Wesley. As classes já estudaram John Wesley? Começou hoje, olha aqui, para inaugurar o estudo bem na hora, não é? John Wesley era um homem, muitos de vocês vão aprender sobre a vida dele, mas numa certa altura da sua vida, ele era um homem relativamente próspero. E num dia de muito frio, inverno rigoroso, ele estava voltando para o seu apartamento de ter saído para comprar alguns quadros para a sua parede. E ele traz os quadros com todo o cuidado e bate a porta, a camareira, a pessoa ama da casa, pessoa que cuidava da limpeza, o que for. E entrou essa moça azul de frio. Ela não tinha nada sobre o seu corpo, a não ser um pequeno, um fininho traje de algodão que mal poderia dar qualquer forma de calor para ela. Ela entra com tanto frio. E o Senhor repreende Wesley no coração. Fala assim, você está gastando daquilo que você tem, que eu lhe dei, e você está ignorando a necessidade dessa pessoa que trabalha para o teu bem. E Wesley, servo de Deus, ele se arrependeu diante do Senhor. Eu não sei quando ele remediou aquela situação ali, o livro não diz, mas ele teve uma grande mudança na sua vida como resultado desse impacto tão forte dessa experiência. E ele ganhava uma certa importância, eu não vou ser capaz de reproduzir os números, mas ele ganhava uma certa importância por ano. Ele decidiu estabelecer, isto é o que eu preciso para viver confortavelmente. $20 mil por ano, qualquer coisa assim. Então ele vivia dentro do seu orçamento, vivia uma vida boa, tinha aquilo que ele necessitava, e aquilo que excedeu no primeiro ano, ele decidiu, isto eu vou usar para o bem dos pobres e dos necessitados. Esse primeiro ano. No segundo ano, o que sobrou foi 10 mil. Ele continuou a viver com 20 mil e ele deu os 10 mil. No terceiro ano, no final da vida de Wesley, ele ganhava o equivalente a $160 mil por ano. Ele ainda vivia com 20 mil e 140 mil era dado para sustento de missões na África, de missões na Ásia, os pobres necessitados dentro do seu próprio país. Tremendo exemplo, não é verdade? Como que o Senhor pode conduzir o povo de Deus a termos uma vida mais relevante no mundo em que nós vivemos, que faça sentido. Porque esse rico, amados, ele gozou o céu dele aqui na terra, sem perceber que o que viria adiante iria durar por toda a eternidade. Isso era inferno. A fé verdadeira produziria nele um comportamento completamente distinto, completamente diferente. Uma pessoa que ignora a pobreza ao seu redor, ela precisa olhar para si, pedir ao Senhor que lhe abra os olhos, pedir em humildade, Senhor, me faça criativo, como fazer, como responder a isso, como ter um comportamento de vida relevante na vida daqueles que sofrem. Um servo do Senhor Jesus não despreza o sofrimento daqueles que estão sofrendo. Isto é o tipo de crueldade que não é fruto da fé no Senhor. Nós vivemos nesse mundo que eu descrevi aqui, grande porção do mundo lutando para viver, é um mundo pobre. Daí o nosso princípio nas missões que Deus nos tem dado a oportunidade de fazer, as nossas missões têm sempre que levar presente, tem sempre que levar alguma coisa boa para o pessoal do lado de lá. Verdade, Dori? Não. Tem que levar, tem que levar. Eduardo vai e volta com a roupa do corpo, acha algum grandão lá como ele que cabe a roupa dele, deixa tudo lá, né?
E eu fiquei tão impressionado com esse exemplo. E eu entro no meu guarda-roupa, amados, dá vergonha, sabia? Dá vergonha, tem tanta coisa que não serve mais. Eu fico, mas um dia eu vou emagrecer, vou caber nessa camisa. Ô, gente, nós vamos precisar fazer uma limpeza radical nisso. Deus tem tocado no meu coração. Isso não é para buscar justificação, mas é para dar lugar ao Espírito de Deus que clama dentro de nós, dizendo, estende a mão, atende o pobre, atende o necessitado. São muitos, são muitas. E o Senhor não deseja que fiquemos indiferentes. Deixa eu passar para vocês esse videoclipe de Cuba que Daniel fez. E é bem curtinho. E nós vamos, eu sei que você vai gostar de ver. Olha a remediada aí, ó. Furando o dedo do povo para medir colesterol, medir triglicérido e pregando a palavra de Deus. Não adianta só tirar sangue, que curar colesterol não leva ninguém para o céu, não. Essa é a maquininha maravilhosa que um irmão doou e o Hospital Batista doou a outra. Contando pílulas. Cachorrinho simpático. Esse é o nosso ônibus. Não, querido. O cavalinho aqui, ó. Cavalinho, Praça Central de Camagüey. Olha que prédios bonitos, antigos. Aqui o nosso único jantar fora. Aí nós trabalhando outra vez. Lidando com os assassinos silenciosos, né? Quem tem colesterol alto não sabe que tem, triglicérido alto, precisa ter diagnóstico. Essa maquininha maravilhosa aí nos ajuda a fazer o diagnóstico em 8 minutos e nós podemos servir aqueles que estão em necessidade. Aí o culto em Las Ráguas, o Senhor nos deu um número, toda essa gente de pé aqui é conversão, né? É conversão, posso considerar assim, ó? Endu? Sim, sim. A geladeira faz um barulhinho lá, ó. Tira ele de lá de trás, coitado. Tira lá perto dele. Enfim, é a gozação do Dani para nós. Amados, aquele a quem muito é dado tem o privilégio de dar muito. Isso não é uma campanha que nós estamos iniciando de nenhuma maneira, mas é um lembrete em boa hora. Não se deixe influenciar por esse mundo. Não se deixe ficar cego para a necessidade daqueles a quem Deus ama. O tempo seria curto para passar por tantas passagens onde mostra que Deus sustenta aquele que se compadece do pobre, que Deus lhe dá uma vida especial, que Deus abençoa o pobre, que Deus é incrível o que Deus tem planejado, os tesouros celestiais que Ele tem planejado para aquele que se compadece do pobre, do necessitado. E nós temos a história do rico e do Lázaro, contundente, verdade ou não? De nós olharmos e pararmos, se esse é o fruto que nós estamos dando, vamos nos achegar ao Senhor e clamar por misericórdia. Nós vamos dar seguimento, se o Senhor assim permitir, falando sobre os frutos da salvação. E nós damos essa pequena introdução hoje. Espero que os irmãos tenham sido abençoados pela graça de Deus. E nós vamos reprisar o estudo ao longo da semana no grupo dos hispanos, no grupo dos lares e para os nossos irmãos americanos. Deus abençoe a todos e Deus abençoe vocês outra vez. Eu não sei mais o que falar.